Olhem, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes de mais nada, boa noite nessa segunda-feira, início de semana. Mas nós precisamos refletir bem antes de escolhermos os nossos representantes, os representantes que vão gerir os rumos desse país. Porque nós estamos vivendo uma tragédia anunciada após a outra e não há aparentemente nenhum planejamento, nenhuma estruturação de ações governamentais que visem preservar e proteger a população. Eu quero falar para vocês da iminente chegada da varíola dos macacos no Brasil. Já temos um caso suspeito no Ceará, um caso suspeito em Santa Catarina e um caso em análise no Rio Grande do Sul. E para nós cientistas da área, era uma questão de tempo que isso chegasse aqui ao Brasil. Eu não vou nem editar esse vídeo, é mais uma reflexão. Se você gostar dessa reflexão, me segue aqui no canal, se inscreve no canal, melhor dizendo, ativa aí o sininho da notificação, manda tua mensagem, sugestão, elogio, crítica, faz parte. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, sou professor dos cursos de medicina e enfermagem aqui no Piauí e dediquei a minha vida ao ensino, à pesquisa, à ciência. E ainda tem gente que vai aparecer aqui contestando as afirmações que eu vou passar aqui para vocês, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre o descomando que está acontecendo aqui no Brasil em relação à saúde pública, que é o foco desse vídeo. E, gente, em janeiro de 2020, eu fiz um alerta aqui no YouTube com base numa portaria, numa nota técnica, melhor dizendo, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Aquela época, no início de 2020, nós tínhamos uma epidemia de Covid-19 na Ásia. Essa epidemia estava se alastrando pela Europa, pelos Estados Unidos, e a Sociedade Brasileira de Infectologia, que representa a especialidade médica da infectologia, com médicos especialistas na área, emitiu uma nota técnica e fez um alerta. Era necessário o governo do Brasil monitorar a chegada de pessoas em nosso país para acompanhar de perto a evolução do espalhamento da Covid-19. Nada foi feito. Absolutamente nada foi feito. Na verdade, os gurus que orientavam o governo diziam que era uma gripezinha, era um resfriadinho. O deputado Osmar Terra, por exemplo, disse que no Brasil não iriam morrer mais do que o número de pessoas que morrem pela gripe sazonal no Rio Grande do Sul. Se arvorou dizendo que foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul, que enfrentou uma pandemia de gripe por lá e que tinha muita experiência na área. Já se vão 660 mil mortos por Covid-19, isso dados que a gente sabe, sem que se leve em consideração a subnotificação que essa doença provoca. Bom, agora nós temos uma nova janela de oportunidade para nos proteger de uma doença que não tem a mesma letalidade da Covid-19, mas que está se espalhando pelo mundo afora e causando preocupação, que é a varíola do macaco. A comunidade científica alertando o Brasil que o Brasil deve se preparar, deve monitorar quem está chegando em nosso país, principalmente vindo de países que já têm casos confirmados, deve se antecipar e comprar vacina. E já tem gente nas redes sociais dizendo, mas como? Se desde 1980 a varíola foi erradicada, não tem mais vacina. Bebê, não tem mais vacina na iniciativa privada, nas clínicas privadas, nem tem mais vacina no SUS. Entretanto, os estoques dessa vacina contra a varíola humana existem sim. O governo precisa contactar um laboratório norte-americano que produz a vacina, outro laboratório europeu que produz a vacina e montar o seu estoque regulador de vacina contra a varíola. A vacina contra a varíola humana se mostra eficaz em 85% das vezes contra a varíola do macaco. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos já se anteciparam e compraram 13 milhões de doses dessas vacinas. Qual é a estratégia? Chegou alguém por lá e é diagnosticado com varíola do macaco, vacina todo mundo que teve contato próximo a essa pessoa para circunscrever o vírus numa barreira imunológica. Isso é o que qualquer manual de epidemiologia
qualquer manual de infectologia, qualquer manual de um país que tem um plano de enfrentamento de uma ameaça externa e que tem gestores com bom senso, faz. Simples assim. É claro que, como a Anvisa disse, utilizar máscara é importante, porque a varíola pode ser transmitida por gotículas de saliva. Mas não apenas isso, nós temos que monitorar quem está chegando no nosso país e que tem varíola. Por exemplo, esse caso do Ceará, que é aqui ao lado do Piauí. Se for confirmado que essa pessoa tem varíola, quem foram as pessoas que tiveram contato com ela? Colocar todo mundo isolado, vacinar todo mundo e assim você contém o espalhamento do vírus da varíola e minimiza o impacto dele. Ele tem uma taxa de mortalidade menor que o SARS-CoV-2 que causa a Covid-19? Tem. A Covid-19 tem uma taxa de mortalidade média de 2,5%. Esse vírus da varíola do macaco que está circulando tem uma taxa de mortalidade média de 1%, mas ela não é desprezível. Cada 100 pessoas, por exemplo, que contraem a doença, uma morre. Cada 1.000 pessoas que contraem a doença, 10 morrem. Então a gente tem que preservar a população, tem que proteger a população contra essa ameaça. Uma outra coisa importantíssima de se fazer a essa altura: campanhas de conscientização, de orientação da população de como enfrentar essa ameaça. Quem está fazendo isso somos nós, especialistas que temos canal no YouTube, que temos conta no TikTok, que temos conta no Instagram, para poder orientar a população. E aqueles que acreditam na nossa formação, na nossa integridade, estão se beneficiando dessas orientações, porque o governo mesmo lava as mãos, não assume para si a responsabilidade de orientar as pessoas. E isso é muito triste, isso é muito precário, porque muitas pessoas só acreditam naquilo que o governo diz. Por mais que eu tenha formação na área, por mais que eu tenha mestrado, doutorado na área, numa das melhores instituições do mundo, algumas pessoas ainda contestam aquilo que eu estou falando. Então, é o seguinte, bebê, para você entender, combater uma doença como essa que está chegando ao Brasil, e é uma questão de tempo ela chegar, porque o Brasil não está blindado numa bolha em relação ao que acontece no resto do mundo, combater uma doença dessa significa montar ações integradas entre o poder público e trazer a população para essas ações. Como assim? O poder público tinha que, a essa altura, através do Ministério da Saúde, através da Anvisa, estar monitorando portos, aeroportos, postos de fronteira, principalmente rastreando pessoas que estão chegando de países que têm o surto da doença. Deveria ter já um estoque de vacina contratado para, quando os primeiros casos começarem a aparecer, vacinar todas as pessoas que tiveram contato com esses primeiros casos e assim circunscrever a doença no menor número possível de pessoas. Deveria estar a essa altura na mídia, fazendo campanhas de conscientização de como prevenir, para que a pessoa, entendendo como prevenir, para que a população, entendendo como prevenir, pudesse adotar medidas que iriam auxiliar as medidas do próprio governo. Bom, então o que é que você, cidadão, o que é que você, cidadã, tem que fazer para minimizar a chance de você contrair a varíola do macaco? Primeiro, usar máscara, continuar usando máscara, principalmente em local fechado, principalmente em local de aglomeração. Porque uma pessoa com varíola nesse local, falando, espirrando ou tossindo, liberando gotículas no ar, pode contaminar superfícies e você pode se contaminar com a varíola do macaco. Segundo ponto, se uma pessoa tiver sinais ou sintomas da varíola do macaco próximo a você, essa pessoa deve ser isolada por 21 dias. O período de incubação pode ser de até 21 dias, tá? A partir daí, não compartilhar roupa de cama com essa pessoa, não compartilhar objetos como copos, talheres, tá? Para poder você minimizar o risco de você contrair a doença. E é muito importante que as pessoas compreendam que a transmissão da varíola do macaco, como qualquer varíola, se dá por contato. Abraço, beijo, contato com objetos contaminados, roupas contaminadas, é assim que se contrai a varíola. É uma doença de menor potencial de transmissão que a Covid-19, graças a Deus. É uma doença de menor taxa de letalidade que a Covid-19, graças a Deus. E é uma doença causada por um vírus que sofre menos mutação, porque é um vírus de DNA, do que o vírus da Covid-19, graças a Deus de novo. Então, apenas a varíola do macaco vai exigir que a gente, enquanto população, adote medidas de prevenção
e o governo, enquanto órgão que visa proteger a população, adote as suas medidas com responsabilidade. Infelizmente, parece que pedir bom senso aos governantes que aí estão, pedir planejamento, organização para proteger a população aos governantes que aí estão, é mera retórica, entra no ouvido, sai no outro, eles não ouvem, eles esperam exatamente que as coisas aconteçam para poder começar a agir. E isso é muito mal. Lembrem que vírus, quanto mais circula, mais se multiplica, quanto mais se multiplica, mais tem a possibilidade de sofrer mutação e originar variantes que são preocupantes. Com o vírus da varíola do macaco é a mesma coisa. Particularmente, eu não acredito que o vírus da varíola do macaco vá originar uma nova pandemia, mas é necessário que a gente tenha cautela, porque ele tem uma taxa de mortalidade significativa, nós não podemos desprezar. Sem se falar que algumas pessoas que contraem a varíola do macaco são estigmatizadas e, mesmo não morrendo da doença, podem ficar com uma série de cicatrizes para o resto da vida e algumas sequelas para o resto da vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha para que essas orientações cheguem à maior quantidade possível de pessoas e para que nós possamos juntos enfrentar essa nova ameaça. Tchau, boa noite, até a próxima.